Mesmo de sair a tabela, já estimava-se nessa pesquisa que Fortaleza iria receber 700 mil turistas, entre nacionais e estrangeiros, né, somente no período da Copa do Mundo no Brasil. Então é algo extraordinário, é uma oportunidade ímpar para que a gente possa mostrar as belezas naturais, a culinária, a cultura, o talento do povo cearense. Então, entrando aqui no Castelão, nós estamos com 95,12% da obra já executada. Estamos hoje com 1.289 colaboradores, a quem eu sempre tenho agradecido bastante, porque eles é quem estão dando aí não só o suor, mas até o sangue mesmo, para que o Ceará seja destaque desde o primeiro momento que a gente tem aí se posicionado de forma destacada em todo o Brasil. A gente, além de construir uma grande obra, e uma obra no padrão internacional, a gente tem se preocupado aqui com alguns aspectos importantes, até para conscientizar a sociedade que é possível você trabalhar sem discriminações, mas sim trabalhando a inclusão social de forma generalizada. Então a gente tem aqui egressos do sistema penitenciário trabalhando conosco aqui na obra, e a lei brasileira ela estabelece que o egresso só há necessidade de pagar 2/3 do salário da função que ele ocupa, e também não há necessidade de assinar a carteira, mas nós pedimos à Galvão Engenharia que assinasse a carteira e pagasse 100% do salário, e eles imediatamente acataram. Então os egressos aqui não são tratados de forma diferente. Temos aqui a participação de várias mulheres trabalhando aqui conosco, inclusive a prefeita aqui da obra é uma mulher que está como gerenciando todo o canteiro de obra. Temos deficientes, não só o Humberto, mas temos outros deficientes trabalhando conosco aqui na obra do Castelão também. Temos o ex-jogador profissional, que eu já fiz a apresentação, que é o Mirandinha. Tem ele, tem outros que não tiveram tanto sucesso como o Mirandinha, mas que estão também aqui trabalhando conosco. A gente tem trabalhado aqui para alfabetizar alguns colaboradores que na idade certa não tiveram condições de serem alfabetizados, e a gente está tendo aí a oportunidade de ensinar essas pessoas a ler e a escrever, né? E é algo realmente extraordinário você ver a alegria dessas pessoas, né, sendo aqui alfabetizadas. Temos cursos de capacitação também dentro do canteiro de obras, são pessoas que entram aqui em uma função menos qualificada, que é o caso do servente, zelador, e ele passa a ser treinado e pode se tornar um bombeiro, um eletricista, um armador, né, um carpinteiro. Agora mesmo nós fizemos a última turma foi pedreiro de acabamento, era algo mais qualificado ainda do que o pedreiro convencional. Instalamos a Defensoria Pública aqui também dentro do canteiro para ajudar aí nos problemas, né, na área do direito civil, criminal e no direito da família, para os colaboradores. Eles têm ali um momento de atendimento individualizado e também algumas palestras. Colocamos aqui uma comissão permanente com a presença de patrão, empregado e ainda com a mediação da Secretaria da Copa, para dirimir qualquer problema aqui na obra com os colaboradores logo no nascedouro, para a gente não ter aqui nenhum momento de desconforto e paralisação da obra. Alguns equipamentos nós instalamos perto dos refeitórios para criar também um ambiente de lazer e recreação para os colaboradores. Construímos uma quadrazinha poliesportiva que todos os dias tem aí a atividade deles, mas principalmente nas quartas-feiras é que é feito um churrasco, é feita uma brincadeira maior. Outro grande diferencial aqui dessa obra é a questão da sustentabilidade ambiental. Desde o momento que nós assinamos aqui o contrato da obra, também assinamos o contrato de uma empresa de consultoria na área ambiental, onde nós estamos aí trabalhando no sentido de, ao final dessa obra, conquistar
uma das mais notáveis certificações ambientais que existe no mundo, que é a LEED, uma certificação americana. Então, há uma série de procedimentos. Exemplo, todo o sistema hidrossanitário do Castelão, ele é a vácuo. O consumo de água é 10% da convencional. Toda a parte de iluminação e de ar-condicionado é de baixo impacto no meio ambiente, baixo consumo de energia. A parte da coberta do estádio também, o material utilizado, a cor utilizada, como as cadeiras também do estádio, são todas de baixo impacto no meio ambiente, né? São todas muito bem elaboradas. Além disso, várias outras ações, como aqui tivemos uma usina de reciclagem que fez um trabalho extraordinário, que foi reciclar 36 mil toneladas de concreto, fruto aqui dessas demolições que nós promovemos aqui no Castelão. E todo esse material foi reutilizado aqui no estádio. Então, tem uma série de ações que são implementadas na busca da gente conquistar aí, ao final da obra, essa certificação. Então, tem aí algumas coisas, está aí a usina de reciclagem, aqui o lava-roda, que exatamente para não levar resíduo daqui do canteiro de obra para as vias do entorno. Aí as bacias hidrossanitárias a vácuo, sistema de ar-condicionado. Enfim, então a gente tem a etapa 1, é exatamente essa parte aqui, onde está 2 órgãos do governo, já desde agosto do ano passado, trabalhando aqui. Nós temos 600 servidores do governo do estado trabalhando nesses 2 órgãos, que é a Secretaria do Esporte e o Departamento de Arquitetura e Engenharia. Só esse lado dessa praça aqui tem algo aí em torno de 20 mil metros quadrados de praça. Só aqui cabe 80 mil pessoas, né? E também tem algo em torno aí de 900 vagas de estacionamento só nesse lado. No total são 1.900 vagas de estacionamento coberto. E depois tem mais 2.200 descobertas. Então a gente tem aqui esse auditório, que foi transformado aí num cineclube. Aos sábados a gente aqui abre para as pessoas que residem no entorno de forma gratuita, e essas pessoas podem assistir filmes aqui no Castelão. Aí a fachada aqui da obra. A etapa 2 é exatamente por onde ali vocês entraram, né? É onde está funcionando hoje parte do canteiro de obra, dos escritórios aqui da Galvão e da Andrade Mendonça. E temos aqui mais uns 16 mil metros quadrados de praça e 400 vagas de estacionamento. E a bilheteria, a primeira bilheteria do estádio, são 3 bilheterias, e essa é uma grande bilheteria que tem ali naquela área da Paulino Rocha. A etapa 3 é exatamente onde nós estamos, né? E é onde está funcionando o espaço cultural deputado Etevaldo Nogueira, que foi presidente do Ferroviário, né? E aí está exatamente funcionando aqui esse espaço que conta um pouco da história do nosso futebol. E a etapa 4 é exatamente aqui a junção de todas as etapas, a parte de gramado, coberta, colocação de cadeiras e os acabamentos do estádio. E essa área aqui, que é a área de hospitalidade, onde serão colocadas aqui algumas tendas que são exigências da FIFA para recepcionar alguns convidados dela. Então a gente aqui, para que vocês tenham ideia, nós tivemos que, para melhorar a visibilidade em qualquer setor do estádio, nós tivemos que rebaixar o gramado em 4 metros e depois avançar as cadeiras inferiores, que antes o torcedor ficava a 40 metros de distância e fica agora apenas a 10 metros de distância do campo de jogo. Essa coberta, ela tem 36 mil metros quadrados, essa coberta, são 50 metros de balanço, sendo 40 metros em telha de alumínio, e essa ponta aqui que começamos a colocar hoje é em policarbonato, que é para melhorar também as transmissões televisivas. Aqui nós vamos ter em todo o entorno do estádio 18 rampas de acesso e, repito, uma praça de 55 mil metros quadrados. Fizemos um estudo de fluxo de multidão que aponta que o tempo de espera para ingressar no estádio é praticamente zero, e no caso de emergência, para você tirar as 67 mil pessoas, você retira em até no máximo 5 minutos. Então, sempre é muito bem estudado, bem elaborado esse projeto. Essa coberta também nós tivemos no Instituto de Pesquisa Tecnológica, lá no IPT em São Paulo, fazendo aqui o estudo
tanto de segurança dessa coberta, como também de conforto térmico, onde apontou aí com tranquilidade, tanto segurança como conforto para os torcedores. A colocação das cadeiras, que nós já iniciamos, essas cadeiras aqui são as únicas no Brasil que têm certificação, tanto com relação à inflamabilidade, como também com relação a raios ultravioletas, né? Ela é a única que tem essas duas certificações hoje no Brasil. A mesma empresa que esteve colocando no estádio do Wembley, no estádio estádio de Kiev, que foi agora a final da Eurocopa, no estádio lá no Soccer City, que foi a final, a abertura e final da Copa de 2010, é a mesma cadeira que foi colocada também no estádio Olímpico de Londres, que foi a abertura e final da Olimpíadas agora de 2012. E o gramado que nós finalizamos exatamente ontem à noite, portanto é o primeiro gramado pronto para a Copa de 2014. Mais um grande feito que nós conseguimos aqui. E aí são os banheiros e vestiários, que nós vamos estar visitando já. Ali são as banheiras de hidromassagem para os jogadores. Aqui o acesso para as cadeiras superiores. Quem visitou bem aí os estádios sabe que esse acesso aqui era a metade desse espaço. Nós duplicamos o espaço de acesso para as cadeiras superiores. Aqui é a zona mista, essa área é onde vai passar os jogadores, é um túnel central. A gente permanece com quatro grandes vestiários aqui no estádio. Essa área é aqui aonde nós entramos, né? É exatamente onde está sendo colocada aqui essa pele de vidro, porque toda essa estrutura aqui que foi demolida, ela é a área mais nobre, é a entrada principal do estádio, então ela recebe um vidro, e todo o restante do estádio recebe uma carenagem em inox, que é exatamente para dar leveza a todo o equipamento. Não tem aqui, a ideia é não ter a estrutura de concreto aparente. Então, cada pilar desse daqui tem, em média, 42 metros de altura, pesa 26 toneladas cada um, e também tem uma função dupla, tanto a estrutura desse pilar, ele segura a estrutura de alumínio da coberta, como também faz o trabalho de amortecimento da estrutura de concreto quando há vibração dos torcedores. E essas treliças aqui são 60 treliças dessa daqui, que fez toda a coberta, né? E cada uma pesa 28 toneladas. Então o estádio ele vai ficar exatamente dessa forma. Aqui, como vocês podem ver, um policarbonato, aqui é a telha em alumínio, o vidro que já está sendo colocado, né? E os acessos. A parte interna, onde a gente vê a proximidade do torcedor ao campo de jogo, bem próximo mesmo. Essa área que nós estamos é a área também dos camarotes, são 52 camarotes, tem 3 restaurantes aqui no estádio, né? E a área de imprensa na parte superior. Aqui são os skybox, é onde certamente ficará o Galvão Bueno, porque como vai ter jogo do Brasil, ele vem para cá e vai estar em um desses locais aqui. E aqui é o túnel principal e o local dos jogadores, árbitros e médicos. É uma visão noturna. Aqui eu sempre destaco os jogos que nós conquistamos aqui para a cidade de Fortaleza. Nós temos aqui já assegurado na Copa das Confederações um jogo da seleção brasileira. Ainda não sabemos, vamos saber agora no dia 1º de dezembro quem vai jogar com a seleção brasileira esse segundo jogo. Aqui nós temos esse B1 contra B4, que é praticamente certo Espanha, né? Porque normalmente quem é cabeça de chave de um grupo é alguma seleção que foi já campeã mundial e que tem os maiores títulos, né? E aqui na chave, ela como foi campeã agora da Eurocopa também, então
certamente será que a Espanha. Então, nós temos um jogo do Brasil, um jogo da Espanha e uma semifinal, que aqui é a minha maior torcida, que seja a Espanha contra o Brasil. O Brasil fica em segundo no grupo, não vai atrapalhar nada, e a gente tem esse clássico aqui, Espanha e Brasil. Ou Itália e Brasil, porque a Itália vai no grupo também da Espanha, e aí a gente fica nessa esperança. Mas foi uma grande conquista aqui na Copa das Confederações. Na Copa do Mundo nós temos também o segundo jogo do Brasil, que é o jogo mais importante, porque é onde define a classificação da seleção, praticamente. Temos aqui também assegurado praticamente o segundo jogo do Brasil, porque se o Brasil se classificar em segundo lugar na primeira fase, ele já joga as oitavas aqui. Mas se ele passar em primeiro lugar e ganhar os jogos das oitavas, joga as quartas de finais aqui. E o Brasil, em todas as Copas do Mundo, que é o único país que já participou de todas as Copas, ele nunca foi desclassificado antes de uma quarta de final. Então, provavelmente, e ainda mais aqui dentro do Brasil, né? Então, tudo faz a gente acreditar que a gente vai ter aqui 2 jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. E ainda destaca aqui o D1 e o G1. Esses dois aqui, D1 e G1, isso significa 2 cabeças de chave, que normalmente são também seleções que já têm título de Copas do Mundo. Então a gente pode estar recebendo aqui França, Alemanha, Itália, Uruguai, Argentina, alguma dessas mais 2 seleções que já foram campeãs de Copa do Mundo. E aí a gente tem, como eu disse aqui, quarta de final e oitava de finais aqui. Por isso que a imprensa, não daqui do Ceará, mas principalmente do Sul e do Sudeste, tem colocado aí Fortaleza em destaque como a cidade da Copa, né? De todas as cidades, a cidade da Copa, porque nós realmente conseguimos aí 9 jogos importantes para a cidade de Fortaleza. E isso é fruto, creio eu, de dois fatos. Primeiro, construir um estádio de grande porte, acima de 60 mil lugares. E isso é importante para a FIFA. E o segundo foi esse ritmo acelerado da obra do Castelão, que fez com que a FIFA tivesse segurança para colocar aqui jogos importantes. Então, eu acredito a exatamente isso, e mais uma vez quero registrar minha gratidão às pessoas que estão trabalhando nessa obra. Aí, por fim, é só meus contatos, e aí tem um videozinho aí, né? Um videozinho rápido de